É isso aí, voltamos com o segundo bloco do programa Coffee Break. E hoje aqui com esse convidado muito especial, Fábio Chagas Barnabé, falando um pouquinho sobre o segredo dos números, o segredo das cores também, que ele acabou de falar que influencia muito, né? Pois que eu não sabia disso aí. O número é uma cor. Exatamente. Agora, Fábio, me fala uma coisa. Aqui no Brasil, o que se usa mais? A numerologia, cabalística ou a Pitágoras? Então, pela minha experiência, que eu percebo, é mais comum a pitagórica. Pitagórica, desculpa. A que tem base com Pitágoras. Por quê? Porque ela é mais... ela é baseada no nosso alfabeto, o alfabeto corrente aqui do Brasil. A cabalística, ela também é bastante usada, só que ela é mais entendida como algo mais fechado pelas pessoas. Ela é mais complicada, a cabalística, do que essa que decodificaram o alfabeto hebraico para as letras ocidentais. Então, nessa decodificação, você pode ter uma interpretação que seja um pouco equivocada, e aí é uma responsabilidade, né? A pessoa, você vai, por exemplo, num estudo pessoal, a pessoa, são números e características que você vai passar que, pelo menos nessa existência, vai ser contínuo. É verdade. E aí, aquilo, às vezes a pessoa tem um traço e, de repente, numa interpretação, ela está totalmente equivocada. Como que isso vai ser um impacto na autoestima dela? Exatamente. Ou como que ela vai se ver a partir desse aspecto tão diferente que está se falando no estudo? Deve o ser trabalho difícil. É um conflito, né? Exatamente. É um conflito. O trabalho é para agregar. Então, para agregar no aspecto de que ela, na verdade, desenvolva a sua essência. E não algo que, no fim, complique o seu entendimento de essência. Então, eu já vi casos de pessoas que, com a interpretação de cabalística, ficaram com mais dúvida. Nossa. Porque também tem vamos assim dizer... Tem o fator cultural. Tem o fator cultural. Então, para a pessoa que seja judia... Que é muito antigo, é uma coisa arcaica, é atávico. Entendeu? É atávico. Então, assim, é como equilíbrio de assinatura. Né? Existem pessoas que têm um equilíbrio pela cabalística. E eu sempre falo, não existe certo, não existe errado. O que existe é afinidade e também se aquilo vai trazer uma mudança daquilo que você quer. Ou seja, um equilíbrio. Um equilíbrio. Depois de um tempo, olha, eu utilizei e eu percebi de sensação, porque no fim, a nossa vida é feita de sensações. Sim. Então, eu tive uma sensação que as coisas ficaram mais fáceis. Há coisas que estavam para resolver, resolveram. Ótimo. Então, isso, para esse momento, é perfeito. Sabe o que eu queria agora? Um pouco de purpurina. Assim, tem duas coisas. Se você poderia citar, por favor, algum exemplo prático de pessoas famosas. E a segunda perguntinha, se vocês me permitem também, você pode citar algumas datas assim que aconteceram assim, na humanidade, tipo 11 do 11 tal coisa, se esses dois 11 marcam alguma coisa ou não, né? Porque me parece que eu sou 11, porque a soma da minha... andei fazendo assim, né, rudimentarmente, a soma do meu nome de batismo é 11 e da minha data de nascimento é 11. Misericórdia divina. Nem tem esse mito que falaram em 2012, que ia ter todo acabar aquele... o mundo, acabar né? o mundo, explodir, não sei o que lá. 2012, é até verdade, 2012 passou também. Aquele filme, também, teve até o filme. Existe, eu acho que aí é um movimento de humanidade, né? Que também são ciclos. Então, sempre quando há uma passagem de ciclo, existe toda uma mística, porque faz parte também da curiosidade, eu acho que do imaginário coletivo da humanidade. Então, o ano 2000, a gente passou por uma fase que, né, antes eram os 1900, 1000 e alguma coisa, que começava com 1. A partir do ano 2000, a gente começa numa época em que é o que já está acontecendo, em que a gente vai precisar de parcerias. Sim. A gente vai precisar não só ser ativo, mas ser também receptivo.
a gente fazer as coisas mais pensando no outro, com o outro, e não só eu comigo, eu vou fazer por mim mesmo. Então, é uma fase que vai ser esse milênio. Então, já começou. Já houve essa quebra de paradigma. 2012, assim, se a gente destrinchar um número, ele era um número que 12 com mais 2 dá 14, que dá 5. Então, é um número, de novo, que seria para um novo equilíbrio. Né? Então, tem relação, tem relação. Se eu não me engano, aquele grande tsunami que aconteceu foi em 2012. Exatamente. Então, uma reacomodação, porque, de novo, voltando à quântica, tudo está ligado. Por mais que a gente ache que não está ligado, sim, nós estamos todos interconectados. Sim. Então, são mudanças, né? Eu não tenho a pretensão de explicar as mudanças que estão planetárias, mas a gente está vendo aí reacomodações, sim, das energias básicas, né? O fogo, o ar, a terra. Sim. E para ter um reequilíbrio, existem várias filosofias, linhas que aí a pessoa pode buscar. Eu, pela numerologia, eu vejo por aí. Está o começo de um reequilíbrio. E esse reequilíbrio está custando, vamos dizer. Tá, porque existe uma resistência da humanidade que está muito bem acomodada. Exatamente. Onde é que fica meu ego? Exatamente. Mas tudo aqui. Nunca teve uma seca nessa dimensão. Pois é. E aí, vai passar. O que essa seca está nos trazendo? O que ela quer nos dizer? Um aprendizado. Não é? Exatamente. Exatamente então, isso. Ser mais solidário com todo mundo. Exatamente. Dividir. Uma consciência. Exatamente, a consciência. Consciência de uso. Consciência de uso. Consciência consumo. de que eu afeto também aquele todo. Exatamente. E não só, peraí, eu vou ter aqui no meu... eu vou aqui, não quero... dane-se. Não, pode ver que os movimentos estão cada vez mais... As restrições, sim, elas estão em massa para que as pessoas vejam que estamos ligados. Pois é. Agora um pouquinho de purpurina, tá? Sim. Tá. Cita algumas personalidades que têm números assim interessantes. Então, mas rapidamente, por exemplo, Albert Einstein, ele tinha uma data de nascimento que a soma dava 33. E 33 é tido como um número mestre de grande genialidade. E foi o que ele foi. Foi. E ele nasceu num dia 14, que era um dia de também equilíbrio, mas que exige um equilíbrio maior. E sabe-se que na história dele, ele no início, na escola, ele nem ia bem. Inclusive ele não era nem bom de matemática. Ele era meio mal entendido. Então, é uma pincelada de um famoso, né? Depois... No outro programa eu posso falar mais detalhadamente de outras personalidades. No outro programa. Né? Pois é. A Rainha Elizabeth, ou então o nosso... Qualquer outra. Outros polêmicos, né? E aí eu posso trazer. Dos mais assim conhecidos, por exemplo, a Amy Winehouse, né? Sim. Ela tinha um nome dela, o nome que ela divulgava, Amy Winehouse, também somava 14, que reduzido dá 5. E 14 é um número que exige muito equilíbrio, mais do que o normal, do que um 5. E ela não conseguiu, porque ela tinha outros números ao longo do estudo dela que também eram 5. Então, quando você tem mais do mesma energia, você concentra. Como é feita essa somatória desses números aí? Você pega cada letra, né, e tem um número correspondente. E aí você vai agrupando de acordo com algumas áreas. Então, só a soma de vogais, só a soma de consoantes, o número de letras do primeiro nome, a primeira vogal, a primeira consoante. Todas essas características querem dizer um aspecto. Perfeito. Pessoa que está lá em casa, por exemplo, que as pessoas estão assistindo a gente. Sim. Eles podem fazer através da data do nascimento deles? Pode. Só você somar cada número e depois no final reduzir para um número de um dígito só. Né? Então você vai somando e aí você vai saber esse número da data de nascimento é o número que chama-se lição de vida, que é o que a pessoa veio aprender ao longo da vida dela. Existem números, por exemplo, você falou 33 do Albert Einstein, se você
somar 3 mais 3 dão 6. Dá 6. E o 22 e 11 parece que são os mestres. São os números mestres. São né? números que são uma oitava acima dos números simples. Então, como eles são uma oitava acima, eles são uma energia um pouco mais elevada, que se a pessoa consegue manter um equilíbrio, ela vai ter um resultado maior. Então, 11 e 11 é uma grande concentração. É aquilo, né? O 11 é um número de inspiração, é um número que pode também trazer prosperidade em vários níveis, no positivo. No negativo, é a destruição. Veja o 11 de setembro. Ou seja, ele tem alto potencial. Como tudo na vida, tem a dualidade. Tem um positivo e tem o negativo. E o 22 e o 33 também tem? Também. Então, o 22, existe o super, né? Quem é 22 no positivo é uma pessoa que tem alto poder de realização. Ele pode ter um magnetismo muito grande. Ele pode ser uma pessoa que tem uma visão muito além do que uma média. Um Bill Gates, por exemplo. Por exemplo. Eu não sei quais os números dele, mas, por exemplo, sim. Agora, personalidades mais atuais, que até mudaram, que você vê pela mídia, que tem só um detalhezinho, por exemplo, a Paola Oliveira. Ela pôs um L e ela transformou o nome dela num 11. Pode perceber, é um número que ela está mais em visibilidade. Ela praticamente só fez protagonistas. A Sharon Menezes trocou um S e pôs um Z. Também gera um 11. Então são detalhes que assim, pode passar, é besteira, mas o nome é uma vibração. E aí você usa uma vibração que é mais favorável para que as coisas aconteçam. Interessante isso. Vamos mudar nosso nome, Maria Carmen? Vamos, né? Depois a gente confabula. Depois a gente fazer um estudo. Depois terminou o programa, a gente me diz uma coisa, você conversar. falou agora em estudo. Esse Sim. estudo é muito detalhado, é muito demorado esse estudo? Por exemplo, a pessoa vai lá se consultar com você. Não. Quanto tempo leva esse estudo? Não, assim, de quando a pessoa requisita, se ela pedir um arquivo, né, físico, em PDF, em 3, 4 dias eu envio para a pessoa escrito. Né, existe, assim, eu posso atender por Skype e tal, que é mais tranquilo, e tem gente que não quer o arquivo, ela quer saber mais e depois ela quer o arquivo. Mas as informações, dependendo do estudo, ela tem muita informação. Então, num estudo pessoal, por exemplo, são números que não vão mudar nessa vida, pelo menos. Nossa Senhora! Então, eu procuro assim, copilar em algumas formas de trabalho, porque se for muita informação, a pessoa também é o outro lado. Ela não vai conseguir aproveitar. Ela não vai conseguir aproveitar. Então, eu foco mais em coisas práticas, né? Então, os números principais de personalidade, o número do eu interior, do eu exterior, o número de propósito de vida, o número de lição de vida, que são os principais que norteiam a pessoa. E quando a pessoa quer assim uma consulta presencial, que se sente melhor, mais segura, você atende também? Sim, sim. Se for o caso, sim. Eu foco mais na internet porque eu acho que é mais fácil. É mais viável e inclusive é mais prático mesmo para a pessoa. Mas dependendo do caso, se tiver em São Paulo e se for um espaço, né, a gente pode marcar. O meu foco mais é internet mesmo online, porque é prático, né? Você quer passar o teu site para quem quiser consultar? O meu site é fabiobarnabé, 2Bs no final.com. Lá tem o meu e-mail, lá tem as formas de estudos, são bem fáceis, bem práticos, e tem várias formas, enfim, para a pessoa conseguir, né, se atualizar e ver o que ela quer para aquele momento. Às vezes ela quer um estudo para saber o momento dela. Às vezes ela quer um estudo para saber mais características pessoais dela. Ou um estudo para saber um aprofundamento do pessoal, que você vai saber traços de ancestralidade, de hereditariedade, padrões que você já traz para ser mudados. Então, é bem rico. Você aconselha esse tipo de estudo, por exemplo, para os noivos antes de casar? Também, para eles se conhecerem. Porque a sinastria é uma forma das pessoas se conhecerem. Então, é quando a gente compara mapas. Perfeito. Então, você sabendo como a pessoa
a dinâmica da pessoa você vai ter mais entendimento, tolerância também. Exato. Vai viver melhor. Também. O que eu indico, sobretudo antes até dos casais, é a pessoa se conhecer através de um estudo pessoal. Porque é aquilo, naturalmente ela se equilibrando, ela também vai ter um olhar melhor perante estar com outros. Sem dúvida. Vai ser mais uma vida mais harmônica. Na atuação dela. Porque, exatamente. Às vai vezes, entender melhor. Exatamente. Então, você se equilibrando, você já tem um retorno disso. E essa consulta demora em média quanto tempo? Eu faço assim, 45 minutos, 1 hora. Porque mais também fica muito cansativo. E para a pessoa assimilar mesmo, depois, né, o estudo escrito, a pessoa pode com mais calma introjetar aquilo, refletir sobre aquilo, testar também as dicas práticas. Sabe o que eu queria saber? E o horário de nascimento? Por exemplo, eu nasci às 7h30 da manhã. Influencia isso? Numa primavera e num domingo. Na numerologia a gente não considera. Não se considera? Não considera. Só a astrologia? Na astrologia. Isso não marca a vida da pessoa? Não, para numerologia não se usa. Não se considera horário. Interessante. Como determinista. Na astrologia sim, na numerologia não. A gente só considera o nome e a... Agora, por exemplo, gêmeos, né? É a pergunta, mas gêmeos. Gêmeos, por mais que os mapas sejam idênticos, porque não consideram o horário. O horário, Mas existe o nome. O nome, sim. O primeiro nome ou o nome composto tem diferenças. Então vai ter diferenças na atuação. Por mais que eles sejam, os números principais sejam idênticos. Mas o nome vai determinar a primeira letra, a primeira vogal. Então muda. Olha, é verdade, porque eu conheço duas moças, 2 senhoras já, gêmeas assim, vitelinas idênticas. É muito difícil você distinguir. Até o timbre de voz é idêntico. Quem é quem, né? Quem é quem? E só que uma é Maria Olívia e outra Maria Conceição. Realmente elas são distintas. Por quê? Porque o nome traz outras características. O nome próprio, principalmente. Porque os sobrenomes trazem as nossas hereditariedades. Sim. Favoráveis ou não. E o nome é a sua energia. Então existe a primeira consoante, existe o primeiro nome, né, a primeira vogal, existe a soma do primeiro nome, existe o número de letras do primeiro nome. Então existem vários detalhezinhos que vão diferir aí o jeito de atuar de gêmeos, por exemplo. Falando de detalhezinho, eu percebi que no final do teu nome tem 2 E. Isso é um equilíbrio. O meu nome original, ele é Barnabé com B-E. Foi acrescentado um E. Foi acrescentado então um outro B e agora, recentemente, eu acrescentei um outro E para esse momento. Então você pode ir adequando de acordo com o que você está passando na vida. Mas seria um nome, por exemplo, no meu caso, o caso da Maria Carmen, um nome artístico. Exatamente. Mas... Não um nome num registro, que você vai lá no cartório, muda toda aquela coisa. Não, né? Exatamente. Mas você pode usar na assinatura, porque a sua assinatura é um selo, né? Sim. E você está assinando aquilo e você está emanando, de uma certa forma. Então, nada melhor que você emanar algo que seja favorável a você. Que coisa interessante, né, Maria Carmen? De repente, às vezes, uma letrinha, uma coisinha de nada pode mudar. A gente vai ter que fazer esse estudo, viu? Depois a gente fala se deu certo esse estudo ou não deu, viu? Ele vai vir aqui em dezembro, viu? Ele vai vir aqui em dezembro, a gente vai dezembro, no último programa de dezembro, vocês não podem perder, porque ele vai fazer previsões de 2015. O que vai rolar em 2015? Gente, só tem um minutinho só. Um minuto só. Deixa mais uma vez seu contato para eles. Meu contato o site é www.fabiobarnabé.com e lá tem meu e-mail, lá tem os estudos, enfim, que se quiser mandar dúvidas, pedir informações, eu estou à disposição. E agradeço demais aqui a oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença. Legal. Tá? Então. Faça do programa Coffee Break o seu programa. Com certeza. Tá? E semana que vem a gente volta. E não esqueça, esse programa vai estar disponível
logo mais lá no YouTube, né, Maria Carmen? Exatamente. Você pode conferir outra vez e pega o e-mail dele, você que perdeu alguma coisa assim, né? Olha, e os nossos amigos da Latinoamérica que estão nos vendo, nós fazemos o release em castelhano para que vocês lo entendam. Muitíssimas gracias. Tchau. América, até a próxima quinta, a partir das 16 horas, ao vivo, aqui na TV Geração Z.